Gênesis capítulo 3, Paulo escreve no versículo 20 e versículo 21 algo que é importante para o nosso entendimento nessa noite. Paulo afirma o seguinte, amados: a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também assim todas as coisas. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Criador dos céus, em cuja presença mais uma vez estamos. O Senhor, em tua graça, em tua soberania, em tua misericórdia, está nos proporcionando esta maravilhosa oportunidade de estarmos em tua rica e santa presença. Quero aqui, ó Pai, expressar o meu louvor a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Quero também suplicar o perdão de Deus e de nossos pecados. Quero, Pai, agradecer por cada vida que o Senhor trouxe a esse santuário nessa noite. Aqueles, meu Senhor, que não poderão vir ou que não deram ouvir, o Senhor sabe, alcance a todos, meu Senhor, e alcance também, meu Pai, centenas e centenas, milhares e milhares de irmãos que congregam, ó Pai, em outros lugares de culto a Ti, não só nessa cidade, não só nesse país, não só nesse ministério, mas em toda a terra. Em nome de Cristo Jesus, oramos e pedimos que o Senhor abençoe a todos os Teus filhos e filhas. Fique conosco nessa noite, papai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Vamos sentar, irmãos. Pastor, tudo bem? Amém. Irmãos, hoje nós vamos conversar e tentar fechar o assunto, tá? O nosso único, que é o tema, o seguinte tema: os três momentos mais importantes na vida do ser humano. Eu estava orando a Deus e senti o desejo de nós falarmos sobre esse assunto. Vamos conversar então sobre os 3 momentos mais importantes na vida do ser humano. Amém? Vamos pegar nossas Bíblias em nome de Jesus. O primeiro momento mais importante, que não poderia ser outro, vai estar em Gênesis. Vamos abrir as nossas Bíblias, apesar de ser um texto muito conhecido. Nós vamos trabalhar. Amém? Todos acharam? Gênesis capítulo 2. Então está escrito assim no versículo 7: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fogo da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Por que esse momento aqui é o primeiro momento mais importante na vida do ser humano? É que quando nós passamos a examinar as Escrituras Sagradas sobre a formação do ser humano, tá? Quando Deus criou Adão, ou o primeiro ser humano, olha o que Paulo vai dizer lá em Atos. Abre Atos, por favor. Sem entrar em todo o contexto do texto, mas sim para crescermos na graça e no conhecimento. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Paulo estava na cidade de Atenas, num local de muitos altares para vários deuses, ou segundo a interpretação dos homens, vários deuses. E Paulo então diz o seguinte, lá no capítulo 17, versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. 25:
tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Porque Ele mesmo, olha bem como é importante, Ele mesmo é que dá a todos a vida e respiração a todas as coisas. Versículo 26: de um só fez todas as nações dos homens. Então, quando Deus criou o primeiro homem, na mente de Deus Ele estava criando quem? Toda a humanidade. Amém, irmãos? E é muito importante que nós hoje, que estamos nesse santuário, possamos ter isso em mente. Quando Deus criou Adão, Ele já estava criando, dentro da visão divina, todas as nações dos homens. Amém, irmãos? Mas amados, então Deus estava criando todas as nações dos homens. Agora vamos a Isaías, por favor. Isaías capítulo 43. Então, quando Deus criou Adão, na visão ampla de Deus, Deus estava criando todas as nações. É evidente que todas as nações, elas vêm à existência dentro do tempo que Deus assim permitiu. Mas Isaías 43, alguém leia por favor o versículo 7. Todos eles são meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Ou seja, Deus afirma que criou o ser humano para ser dele, e criou o ser humano para a glória dele. Amém? Então, portanto, irmãos, cada um de nós estamos aqui hoje, independente de como vivemos até hoje, se nós quisermos entender a plenitude das coisas, temos que ter em mente a primeira coisa. O primeiro momento mais importante da nossa história é quando Deus nos formou. Amém? E dentro desse primeiro momento está o porquê Ele nos formou, ou para que Ele nos formou. Ele nos formou para a glória dele, para o louvor dele. Entre o primeiro momento mais importante e o segundo momento mais importante, o que aconteceu? Vamos lá em Romanos capítulo 5. Entre o primeiro momento mais importante e o segundo momento mais importante, o que aconteceu? Romanos capítulo 5. Entre o primeiro e o segundo, daqui a pouco eu falo qual é o segundo. Romanos capítulo 5. Todos acharam? Sim. Versículo 12. Alguém leia, por favor. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. O seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O que aconteceu entre o primeiro e o segundo momento? Infelizmente, o homem caiu. O homem pecou. E esse pecado atingiu toda a raça humana, toda a humanidade. É por essa razão, queridos, que nós temos que ler agora Isaías, ou seja, Salmos 51. Salmos capítulo 51. Em Salmos capítulo 51, o salmista Davi, num diálogo que ele teve com Deus, na sua oração, na sua súplica, ele afirmou algo diante de Deus. Versículo 5: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso quer dizer o seguinte, que infelizmente, desde o ventre de nossas mães, ou desde a história da queda, o ser humano já nasce em pecado. Só que nós não podemos nos esquecer que o primeiro momento mais importante é quando Deus criou o primeiro ser humano. Dentro da visão da criação, lá em Gênesis, Deus criou toda a raça humana.
Já que houve a queda, acontece então o segundo momento mais importante da história do ser humano. Qual é o segundo momento mais importante da história do ser humano? Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. O segundo momento mais importante. Amém? Isaías 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: a virgem engravidará ou conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Esse é o segundo momento mais importante na história do ser humano. É o momento em que o Verbo se fez carne e nasceu entre os homens. Por quê? Porque esse momento é o segundo momento mais importante na história do ser humano. João capítulo 3, versículo 16. Por que esse momento é o segundo momento mais importante na história do ser humano? João capítulo 3, versículo 16. Irmão Léo, leia esse texto, bem forte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Percebe que quando Jesus nasceu, ele não nasceu simplesmente por nascer entre os homens, mas foi um ato de amor de Deus ao mundo, ou seja, a todas as nações, a todas as pessoas. Mas para nós entendermos melhor por que esse segundo momento é o momento mais importante da história do ser humano, é que está escrito em Pedro. Abra Pedro, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Amém? Vamos lá. Vamos ler o versículo 18 até o versículo 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis ou perecíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste de vossos pais. Versículo 19. Mas com o precioso sangue do Cordeiro, como de um sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Versículo 20. O qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos dias ou nos últimos tempos por amor de vós. O que esse texto está afirmando é que antes mesmo de Deus formar o ser humano, Deus já amava o ser humano. Antes mesmo de Deus criar toda a raça da humanidade, toda a raça humana, Deus já amava a humanidade. Amém, irmãos? O que nós entendemos? Quando Deus afirma que criou o homem para a glória dele, Deus está dizendo: eu não vou simplesmente criar o ser humano, eu serei exaltado ao criar o ser humano, eu serei glorificado ao criar o ser humano. Só que vamos trabalhar um pouquinho mais. Para que Jesus se manifestou? Para que Jesus nasceu entre os homens? Abra o Evangelho de João. Em nome de Jesus, abra o Evangelho de João. Capítulo 18. Amém? Evangelho de João, capítulo 18. Alguém leia, por favor, o versículo 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes
sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunha da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que ele afirma nesse texto para Pilatos é o seguinte: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Amados, olhar para Jesus como cordeiro é importante, mas não observar o que ele falou nesse capítulo é perigoso, é terrível para nós. Ele afirma para Pilatos que ele nasceu para dar testemunho da verdade. Em outras palavras, ele veio testificar do Pai aos homens. Amém? Ele veio testificar, ele veio trazer a palavra de Deus aos homens. E quando essa palavra nos alcança, quando nós damos ouvido a essa palavra, que é a verdade, olha o que ele afirmou lá no capítulo 8 de João. Capítulo 8 de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Olha como é importante. Ele testifica da verdade. E ao testificar da verdade, ele está revelando a verdade. Ele está fazendo a verdade conhecida. Amém, amados? Então, quando você e eu passamos a ouvir Jesus, nós passamos a ouvir a verdade de Deus. A verdade de Deus. Passamos a conhecer a verdade de Deus. E quando nós passamos a conhecer a verdade de Deus, nós passamos a ser libertos. Mas libertos do quê? Libertos do pecado. Porque entre o primeiro momento mais importante e o segundo momento mais importante, o homem caiu em pecado. E o homem não pode viver para a glória de Deus em pecado. Por isso, o segundo momento mais importante é a manifestação de Cristo entre os homens. É a morte de Cristo, é o sacrifício de Cristo, é a libertação que Deus nos traz através de Cristo Jesus. Amém? Só que entre o segundo momento e o terceiro momento há uma outra etapa. Qual é a outra etapa? Vamos trabalhar isso agora, tá? Entre o segundo momento, que é a manifestação de Jesus, a morte dele, para nos resgatar do pecado, e o terceiro momento, que eu vou daqui a pouco, há uma etapa aí. Qual é essa etapa? Vamos lá para o Evangelho de João 3. Evangelho de João, capítulo 3. Os irmãos acharam? Versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? O que acontece com a vinda de Cristo? O homem precisa então entender que é necessário nascer de novo. Esse novo nascimento, o que acontece no novo nascimento? O que Deus produz em nossas vidas no novo nascimento, irmãos? Esse é o ponto importante dentro da vinda de Cristo, que já estava profetizada, ou revelada, ou planejada por Deus. O que acontece? O que é o novo nascimento? Vamos para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, em nome do Senhor Jesus. Entre tantas coisas que o novo nascimento gera em nossas vidas, traz para cada um de nós, vamos lá, capítulo 12 de Romanos. Os irmãos acharam?
versículo 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse texto, o que Paulo está dizendo é que há uma mudança na mente de cada um de nós. Essa mudança que Deus faz em nossa mente é a mudança da forma de pensar. Nós passamos a ter raciocínio espiritual. Presta atenção nisso, por favor, amados. O raciocínio espiritual faz-nos entender quem nós somos e para que existimos. Hoje nós entendemos que existimos para a glória de Deus, mas enquanto estamos cegos pelo pecado, nós vivemos como sem raciocínio. Ou seja, a nossa mente cega pelo pecado não permita que a gente entenda a razão da nossa existência. Mas quando nós somos transformados, a gente começa agora, olha bem, a não se conformar com este mundo. Mas que mundo que Paulo está dizendo? Abra Pedro, por favor, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro escrevendo para a igreja, versículo 13 diz: portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14: como filhos obedientes, ou algumas traduções, filhos da obediência, não vos conformeis com as consciências que antes tinham na vossa ignorância. Ou seja, a consciência tem a ver com o mundo, e a ignorância tem a ver com falta de conhecimento. Quando temos a nossa mente cega, nós não temos conhecimento sobre quem somos e para que existimos. Aí o que governa a nossa vida são as consciências, ou seja, os desejos que estão aonde? 1 João capítulo 2. 1 João 2. Vamos lá. Versículo 15. Amém? 1 João 2,15. Alguém lê o 15, por favor? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós temos que entender um pouco esse texto, porque as coisas do mundo estão ligadas exatamente aos desejos da nossa carne. E se nós não tomarmos cuidado, os desejos de nossa carne, eles são meramente desejos associados à terra. Então, por exemplo, uma pessoa que deseja ganhar muito dinheiro, trabalhando, ela não está 100% errada, mas ela só pensa em ganhar, ela só pensa em possuir, ela só pensa em ter, ela não tem visão espiritual, ela só vive para conquistar as coisas desse mundo. Então, dentro da agenda dessa pessoa, não há espaço para as coisas do céu. Mas além disso, amados, o problema é que o texto diz que eu não devo amar o mundo, nem que no mundo há.
Então eu não devo me prender ao mundo, mas eu também não posso me prender às propostas que há no mundo. Eu não posso amar as propostas do mundo. E quais são essas propostas? Olha lá o versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, olha lá, igreja, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne. Ou seja, a minha carne cobiça as coisas do mundo. A minha carne, ela não deseja as coisas dos céus. A minha carne não deseja as coisas de Deus. Então, quando a pessoa ela não tem a transformação da mente, ela é levada pelos desejos desse mundo. Mas quando a mente dela passa pela transformação, que o novo nascimento, que é algo que Deus produz na vida da gente, a pessoa começa a pensar nas coisas dos céus. Ela começa a pensar no reino de Deus. Amém? E aí vamos para o versículo seguinte. Olha, vamos terminar o versículo 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então quando Paulo diz, não nos conformeis com esse mundo, Paulo está dizendo, não se conforme, Tiago, com aquilo que você vivia enquanto você era ignorante com relação à verdade, com relação à razão da tua existência, o para que você existe. Isso é muito importante para mim e para você hoje. Ou seja, nós não podemos moldar ao mundo. Então, já que eu não posso mais me moldar ao mundo, para finalizar essa parte que há entre o segundo momento mais importante e a terceira, abra Romanos capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. Olha bem, irmãos, se eu não posso me moldar ao mundo, se eu não posso me conformar com o mundo, qual é então a proposta de Deus para mim? Qual é a proposta de Deus para vocês? Qual é a proposta de Deus para nós? Por favor, presta atenção nessa parte do texto. Essa parte é importante. Já que eu e vocês não podemos nos moldar ou nos conformar com o mundo, o que Deus nos apresenta? Romanos 8, versículo 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha como é importante esse texto. Já que eu não posso me moldar ao mundo, Deus me oferta Cristo. Eu devo me moldar ao Cristo. Veja bem, o Cristo é que se fez carne para me resgatar. E agora o Cristo é o modelo em que eu devo me firmar. Eu devo procurar cada dia imitar a Cristo. Por que eu devo procurar imitar a Cristo? Aí vem a última parte da nossa meditação de hoje. Vamos voltar um pouquinho. A primeira parte é: fomos criados por Deus e para a glória de Deus. Amém? A segunda é: por causa do pecado, Jesus nasceu entre os homens e morreu pelos nossos pecados, para que através dele, e somente através dele, pudéssemos ser libertos do pecado. Amém? E essa libertação é pelo conhecimento da verdade. E eu preciso conhecer a verdade. E entre então a morte de Cristo até a terceira parte, Deus está trabalhando
esse serviço. Deus está nos moldando, Deus está nos aperfeiçoando. Amém? Deus está trabalhando na vida da gente, porque Ele nos fez para a glória dele. E aí o que acontece? O ser humano, conquistado, resgatado, comprado pelo amor que Deus tem por nós, o que Deus está fazendo com esse ser humano? Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Os irmãos acharam Efésios capítulo 5? Amém? Amém. Paulo vai dizer na carta aos Efésios 5 o seguinte, versículo 25 em diante: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para um pouquinho aí. Não é possível detalhar tudo, mas você sabe que a igreja é o corpo de Cristo. E quem é? E quais são as pessoas que formam o corpo de Cristo? São as pessoas que pela fé receberam a Cristo como Salvador de suas vidas, receberam da parte de Deus um novo nascimento e estão sendo moldadas por Deus no Cristo, de forma que essas pessoas agora transformadas em uma unidade chamada igreja. Olha o versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha o versículo 27, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha ou sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Em outras palavras, a igreja, ela chegará ao patamar de perfeição, porque quem está aperfeiçoando ela é Cristo. Amém? Quem está aperfeiçoando a igreja é Cristo. Mas é importante nós entendermos que essa perfeição ela é individual e coletiva. Ou seja, eu não farei parte da igreja se eu não me sujeitar a Cristo no meu dia a dia. É a sujeição individual que faz com que Deus vá me moldando para que eu faça parte do corpo de Cristo. É a submissão individual de cada um de nós que faz com que Deus vai nos moldando e vai nos transformando numa unidade chamada igreja. E qual é então o terceiro momento mais importante na vida do ser humano? Sabe qual é o terceiro momento mais importante na vida do ser humano? Transformado, liberto do pecado, o ser humano que foi criado para a glória de Deus. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Ao momento mais importante, o terceiro momento mais importante do ser humano. Não se esqueça que são simplesmente um tempo, mas os tempos são unificados. Eu fui criado para a glória de Deus. Ou seja, o ser humano foi criado para a glória de Deus. Apesar do pecado, Deus não desistiu do ser humano. Portanto, capítulo 22 do Apocalipse, versículo 14: bem-aventurados aqueles, 22:14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. O que é lavar as vestes?
é se tornar puro, limpo, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esse momento é o terceiro momento mais importante na história do ser humano. E esse momento será glorioso. Aleluia! É um momento tremendo na vida do ser humano. É o momento, irmãos, em que o plano de Satanás cairá por terra. O plano de Satanás será totalmente desfeito. Agora, para a gente poder entender como que esse terceiro momento é tão especial na vida do ser humano, não se esqueça, o texto está dizendo, bem-aventurados aqueles, e não aquele. Por que não é aquele? Porque Deus está falando com muitas pessoas, e a igreja será formada por muitas pessoas que, alcançadas pela graça salvadora de Deus, se sujeitaram a Cristo e, libertos do pecado, são purificados, são transformados em igreja e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Então, portanto, nesse texto aqui, o que Deus está afirmando através da revelação do Apocalipse desse texto é o seguinte, amados. Gênesis capítulo 3. Lembra que nós somos criados para a glória de Deus? Gênesis 3, versículo 22. Achei que era 15. Entendi, meu filho, mas os detalhes não são possíveis agora. 22. Olha bem, capítulo 3, 22. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Nesse texto, Deus impede o ser humano de ter acesso à árvore da vida, porque se o homem tivesse acesso à árvore da vida em pecado, ele viveria eternamente em pecado. E como Deus é soberano e é Senhor da história, Ele impede o ser humano de ter acesso à árvore da vida em pecado. Só que, como dizia o irmão Léo, no capítulo 3,15, ele profetiza a morte, ou seja, o nascimento, a morte, a ressurreição e a vitória de Cristo contra o diabo. E no versículo 21 desse Gênesis 3, o que Deus faz? Deus cobre o ser humano com o sangue, ou com as vestes do Cordeiro, que é Jesus. Então Deus profetiza a cobertura em Gênesis 3, 21. Deus profetiza a vitória do diabo, a vitória de Cristo contra o diabo em Gênesis 3, 15. Só que a vitória é para o ser humano. Jesus nunca precisava ter vencido o diabo. Ele teria vindo pronto. Mas ele vence o diabo por causa do ser humano. O ser humano se torna vencedor por causa de Cristo. Aleluia! O homem caiu, Cristo nasceu. Cristo não caiu. Glória a Deus. Cristo venceu Satanás. E pela vitória dele, o homem se levanta. O homem se levanta desse estado caótico do pecado e se torna uma nova criatura. E como uma nova criatura, ele vai um dia ter acesso à árvore da vida e vai entrar na cidade pelas portas. Aí lembra-se o texto inicial de hoje? Vamos ao texto inicial de hoje. Filipenses 3. Filipenses 3. Os irmãos acharam? Filipenses 3. Paulo, quando escreve essa carta, ele afirma algo importante para nós. Versículo 20. Mas a nossa, mais alto, mas a nossa
ou a nossa cidade. Quando ele diz nossa, ele está falando da igreja, ele está falando do povo de Deus. Ou seja, não está falando de que existe uma pessoa melhor ou pior, mas está falando de pessoas que, alcançadas pela graça salvadora de Deus, têm uma promessa da parte de Deus. E essa promessa é uma nova cidade, uma nova terra, uma nova pátria. Aí Paulo escreve: mas a nossa cidade está onde, igreja? Nos céus. Está nos céus. E ele continua dizendo: de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem é que espera Jesus voltar? Somente a igreja. O mundo não espera Jesus voltar. O mundo ainda é amado por Jesus, mas o mundo que não crê em Jesus ainda não espera Jesus voltar. Mas só a igreja espera a volta de Cristo. Para muitos a nossa crença é uma loucura, mas para nós que entendemos, a nossa crença é a graça salvadora de Deus por nós. Quando chega no versículo 21, o que ele afirma? Que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Ou seja, por causa do pecado, nós somos mortais. Mas por causa da vitória de Cristo, os nossos corpos um dia serão transformados em corpos gloriosos, ou seja, não mais sujeitos à morte. É por isso que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Cristo Jesus é a vida eterna, ou seja, o dom gratuito de Deus em Cristo é a vida eterna. Aquilo que eu não pude, ou nós, seres humanos, não podíamos receber no Éden por causa do pecado, que é o direito à vida eterna, Deus nos dá isso outra vez, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que o ser humano foi criado para a glória de Deus. Então, eu preciso, para finalizarmos hoje, nós precisamos estar atentos ao seguinte: a grande estratégia do inimigo vai tentar impedir que você alcance a vitória final. Ele vai fazer de tudo para você não alcançar a vitória final. E entre as coisas que ele vai fazer é tentar desviar você da verdade. Afinal, o que a Bíblia diz? Conhecer a verdade. Então ele vai tentar desviar muitas pessoas da verdade. E para isso, olha o que ele está fazendo. Vamos lá. Timóteo, primeira carta. Já estamos fechando hoje. Timóteo, primeira carta 4. Olha a revelação que o Espírito Santo trouxe ao apóstolo Paulo, e o mesmo escreveu na primeira carta, capítulo 4, ao Timóteo. Vamos lá, versículo 1. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão, ou se desviarão, abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina dos demônios. Então o inimigo vai tentar fazer com que as pessoas se desviam da fé, porque se elas se desviarem da fé, elas jamais alcançarão a vitória. Jamais alcançarão a vitória. O inimigo vai lutar para as pessoas se desviarem da fé. E aí, para que isso não aconteça na minha vida e na vida de vocês, finalizamos com 1 João capítulo 5. João capítulo 5. Os irmãos acharam? Lembra que o novo nascimento é uma mudança de mente, né? E Deus vai transformando a gente gradativamente, amém? 1 João 5, versículo 4. Pois todo que é nascido de Deus vence
o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Não é simplesmente a fé, é a nossa fé. Qual a diferença de fé e a nossa fé? Porque Paulo, ou seja, João está falando de uma fé que foi dada para a igreja. Tem fé de todo jeito aí, mas a fé que foi dada para a igreja é a fé que nos separa do mundo. É a fé que nos faz viver para a glória de Deus. Olha o versículo 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então o que ele vai tentar fazer? Falsos cristos, falsos profetas, desviando você, ou a mim, ou qualquer um de nós, se nós não vigiarmos do Cristo, que é a verdade plena de Deus aos homens. Tudo que você precisa conhecer sobre Deus está no Cristo. No Cristo você conhece Deus, no Cristo você conhece a verdade, no Cristo você conhece o caminho, no Cristo você conhece a vida, no Cristo você conhece a essência da lei de Deus. No Cristo está o amor de Deus. No Cristo está a vida abundante, está a vida eterna. Deus nos abençoe. Amém.